Neste momento, fará uso da palavra o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Tá bom. Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma vez, uma honra estar aqui neste momento, lançando mais um Plano Safra. Cumprimento nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimento o nosso presidente Lula, também cumprimento todos os colegas ministros, as autoridades, os parlamentares, os representantes do setor agropecuário. Um momento e um dia muito especial. Presidente, se nós fôssemos fazer uma brincadeira, uma analogia, e o governo fosse o Campeonato Brasileiro, o senhor marcou 3 golaços e pode pedir música no Fantástico. Terceiro Plano Safra recorde da história deste país. Vencendo dificuldades. Confesso a vocês que eu achava muito difícil a gente conseguir fazer esse Plano Safra recorde. E é fácil contextualizar. Uma Selic de 15% ao ano, e com todo respeito ao Galípolo, à equipe do Banco Central, mas eu não consigo compreender, eu que não sou economista, onde nós temos uma inflação controlada, os gastos públicos completamente controlados, diferente de qualquer tipo de fake news, os números de 2024 provam isso, que não teve déficit, a inflação controlada, os números públicos controlados, o crescimento da economia, a renda da população crescendo, o desemprego caindo e uma Selic de 15%. Se aliar a isso também a dificuldade que gera em funding. A poupança rural não é mais atrativo, virou um país de rentista. Ninguém deixa o dinheiro na poupança, portanto tem dificuldade de captar recursos para fazer o Plano Safra. Também é importante dizer que nós tivemos, em função de problemas climáticos, ter que fazer uma renegociação, alongamento das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, o que tira o orçamento para fazer essa equalização em um orçamento que está cada vez mais restrito e com dificuldade. E, portanto, seria, e é importante dizer, um desafio gigante para fazer esse Plano Safra recorde. Eu não tenho vocação para puxar saco, mas é importante dizer o esforço que foi feito pelo ministro Haddad, pela sua equipe, Gilson Bittencourt, Guilherme, Dario, toda a equipe do Ministério da Fazenda, o Ministério da Casa Civil, o Rui, a Miriam, Bruno Moretti, também, que não, é impossível de agradecer a nossa equipe do Ministério da Agricultura, o Guilherme, o Wilson Weiss, estão todos aqui, Paulo Teixeira, a sua equipe, Paulo, todos se empenharam muito, mas foi fundamental de novo, pelo 3º ano, presidente, a sua posição, o senhor que determinou um esforço orçamentário para que a gente pudesse chegar no dia de hoje com esse Plano Safra tão impactante. Esta Selic, que subiu do ano passado, exatamente no dia de hoje, nós tínhamos uma Selic de 10,5% ao ano. E hoje ela está 15%. Portanto, 4,5 pontos percentuais a mais do que no momento do lançamento do Plano Safra passado. E ainda assim, com todas essas dificuldades, o aumento das taxas de juros foram da ordem de 1,5% a, no máximo, 2% na taxa de juros. O governo absorveu o aumento da Selic com equalização, fazendo que, além de fazer um Plano Safra recorde, que ele continue sendo estimulante. Ninguém gosta de pagar juro alto, ninguém gosta, e é indutor de recessão quando o juro é alto. Mas, ainda assim, estamos conseguindo superar esse desafio e fazer com que o Plano Safra chegue aos produtores, estimulando o crescimento. Vamos aos números, eu queria mostrar um pouco, rapidamente, este crescimento. Aqui mostra, presidente, por que o senhor tem que pedir voo no Fantástico. Em 2022, quando assumimos o governo,
o Plano Safra foi de 364 bilhões. 2023, 471,2 bilhões. 2024, 508,6 bilhões. E hoje, 516,2 bilhões de reais para a agricultura familiar. É importante dizer, por favor, passar? Puder passar para mim? Ele está subdividido rapidamente, não terá muitas apresentações, custeio e comercialização, e nós estamos priorizando o custeio e a comercialização, e por isso é importante a gente mostrar que estimulamos. Saiu de 401,3 bilhões em 2024-25, agora para 414,7 bilhões. Investimentos praticamente igual, mas atendendo uma reivindicação prioritária das entidades de classe para estimular mais o custeio, ficou praticamente igual, de 107 ele caiu um pouquinho para 105 bilhões, com o número total, como já disse, de 516,2 bilhões de reais. A última. E aí, de novo, o estímulo aos custeios, destacando aqui o aumento dos recursos do Pronamp de 65,2 bilhões para 69,1, as demais linhas de produtores e cooperativas de 443 para 447 bilhões de reais. E o que significa fazer um plano safra desta magnitude? Significa super safra, como a que colhemos em 2025. O estimular no plano safra é a certeza que o Brasil colhe super safra, porque homens e mulheres são capacitados no campo. Deus abençoa com o clima e a super safra vem. E trata-se, presidente, e a gente precisa desmistificar dizendo que a super safra brasileira é de 330 milhões de toneladas de grãos, mas é muito mais do que isso. São mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas produzidas no campo. Agrega-se aos grãos mais de 650, 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, mais a produção de celulose, mais 70 milhões de frutas, mais 70 milhões de toneladas de carnes. Veja bem o tamanho da produção que sai desse campo, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com boas práticas, que faz e provoca a renovação energética desse país, a transição energética limpa, com 15% de biodiesel ao diesel, com 30% de etanol na gasolina, virando uma referência mundial, ampliando mercados, além do combate inflacionário. E veja a reação de fazer um plano safra desse tamanho e uma super safra colhida desse tamanho. Os preços dos alimentos caíram, combatendo a inflação, gerando oportunidade, garantindo excedentes para a exportação. São 387 novos mercados abertos para os produtos da agropecuária brasileira nas mais diversas áreas. Não abrimos só mercados para soja, milho, algodão, carne, frango, porco, suíno, bovinos, não. Frutas, legumes, pulses, tudo isso está sendo exportado. É por isso que o Brasil se tornou o supermercado do mundo, garantindo com qualidade dos produtos brasileiros que a alimentação mundial seja tranquila e eficiente. Um plano safra aquece a economia, aquece a indústria, que vende máquinas, equipamentos, a agroindústria cresce e faz geração de emprego, aquece o comércio. É por isso que o plano safra é a força para o Brasil crescer. Eu queria dar alguns destaques importantes para o dia de hoje. O FUNCAFÉ, e veja como essa cultura está voltando aos seus tempos áureos no Brasil e no mundo. O FUNCAFÉ também é recorde para esse plano safra. 7,2 bilhões de reais a serem investidos. E mais, hoje o senhor publicou um decreto que dá uma grande revolução. O acesso aos produtores pronafianos e pronampianos ao FUNCAFÉ diretamente. Independente dele já ter acesso ao plano safra, ele vai ter acesso direto ao FUNCAFÉ, o que amplia as opções de crédito para o produtor de café. E também, finalmente, conseguimos, meu querido amigo Paulo, hoje o MDA faz parte também, o Ministério do Desenvolvimento Agrário faz parte do FUNCAFÉ. Estimular pequenos produtores a essa cultura tão importante, que tem renda no campo, que tira as desigualdades, que gera oportunidades. Um outro destaque deste plano safra é a junção do Inovagro com o Moderagro.
unificando as duas linhas de crédito, somando e colocando mais recursos, presidente, para que possa as cooperativas, os produtores, a agroindústria, estimularem a inovação tecnológica, ganhar competitividade, e esse é um destaque importante. No PCA, o Programa de Construção de Armazém, ampliamos o limite para produtores construir armazéns dentro da sua propriedade de 6 mil para 12 mil toneladas, atendendo também uma reivindicação do setor. Um destaque fundamental quando a gente fala de investir no custeio, para que a safra possa ser ainda maior, foi o aumento do limite de produtores do Pronamp, os médios produtores, que tinham um limite de renda estabelecido para ser essa categoria de até 3 milhões de reais por ano de faturamento. Passamos para 3 milhões e meio. E qual o resultado disso? O que vai acontecer, presidente? Aqueles médios produtores que tiveram uma renda maior, como produtores de café, não serão desenquadrados do Pronamp.